O diagnóstico precoce do câncer coloretal oferece até 90% de chance de cura. Por isso a importância da campanha Março Azul Marinho, mobilização nacional para conscientizar a população sobre fatores de risco, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de intestino. Trata-se da neoplasia maligna com a terceira maior incidência no Brasil. O Vitalidade de hoje será sobre esse assunto. Para falar sobre sintomas, exames e tratamento, está aqui conosco o cirurgião geral e coloproctologista Thiago de Davi Silva. Seja bem-vindo ao Vitalidade. O que é o câncer coloretal? Bom dia, Maíra. Bom dia, comunidade hamburguense. O câncer coloretal, então, é uma neoplasia maligna que acomete o intestino grosso, tá? Basicamente, os segmentos chamados de cólon e reto. É uma neoplasia maligna que na maioria das vezes se origina da camada mais interna do intestino, essa camada é chamada de mucosa. Então, em torno de 95% a 98% dos casos, a gente está falando de uma doença chamada de adenocarcinoma. Esse percentual de 90%, ele é atingido somente nos estágios iniciais de cura, no caso? Sim, na realidade, todas as neoplasias, quando elas são diagnosticadas, elas passam por um processo que se chama de estadiamento, que é tentar determinar o quão avançado é essa doença. Para câncer coloretal, se a gente tem os estágios iniciais, o estágio 1 e o estágio 2, realmente você pode atingir essa chance de 90% de cura. Mas isso depois começa a cair quando você tem estágio 3, estágio 4 e casos de estágio 2 com alguns fatores de mau prognóstico. Quais são os fatores de risco nesses casos? Para desenvolvimento do câncer de intestino, muitos dos fatores de risco para desenvolvimento do câncer de intestino estão relacionados aos nossos hábitos de vida, tá? Então, são fatores de risco, sedentarismo, obesidade, abuso de álcool, tabagismo, consumo de carnes processadas, os embutidos, o consumo de carne vermelha também contribui, uma baixa ingestão de fibras, uma dieta pobre em cálcio. Então, são todos fatores que contribuem para isso. Temos também uma questão envolvendo fatores genéticos, hereditariedade, algumas doenças podem também aumentar o risco de câncer de intestino, doenças inflamatórias intestinais, que a gente observa com uma frequência um pouco maior, a acromegalia, que é uma doença um pouco mais rara, tá? Então, a gente tem diversos fatores. Mas para a população, os principais são realmente relacionados aos hábitos de vida. Em relação ao consumo de carne e alguns outros hábitos alimentares bem característicos aqui da região sul, se percebe um número maior de casos aqui no estado em função dessa característica alimentar? Sim, aqui no estado a gente acaba tendo uma incidência maior do que nos outros estados do país, né? A gente é o estado com maior incidência de câncer coloretal, né? Isso é um dado proporcional à população. E isso sim acaba sendo relacionado ao nosso estilo de alimentação. E a questão da hereditariedade, o fator genético, o peso disso no diagnóstico? A pessoa que tem familiares que tiveram câncer precisa antecipar a colonoscopia ou outro tipo de exame necessário para fazer o diagnóstico? Sim. A gente tem, na questão da hereditariedade, duas abordagens, certo? Uma é, você teve um caso esporádico na família, um familiar de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos, que apresentaram um caso de câncer de intestino e não havia nenhum outro caso, tá? Quando você tem um caso isolado, isso aumenta o seu risco de ter câncer de intestino em 50%. Na verdade, duplica o risco populacional, tá? Você tem o dobro de risco. Mas existe também uma outra parcela dos casos de câncer de intestino que são aqueles que têm um cunho eminentemente genético. A gente tem algumas síndromes hereditárias em que o paciente, né, já nasce com uma mutação genética que aumenta o risco de desenvolver câncer de intestino, tá? Esses são, na verdade, a minoria dos casos, esses casos puramente hereditários. Eles vão ser 5 a 10% do total. Uma parcela bem pequena. Uma parcela pequena, tá? Mas, como a gente tinha mencionado anteriormente, o familiar de primeiro grau duplica a sua chance de desenvolver esse câncer, tá? E isso sim acaba tendo uma conotação também na estratégia de prevenção. Então, quando você tem um caso familiar
de câncer de intestino, se esse caso for numa idade mais precoce, você precisa começar a fazer os seus exames de prevenção pelo menos 10 anos antes. Antecipa em 10 anos. Em 10 anos, em relação à idade em que o familiar teve seu diagnóstico. Então, eu tive um familiar que teve um diagnóstico de câncer de intestino aos 50 anos. Eu tenho que começar a minha prevenção aos 40. Se foi aos 45, começa aos 35. Sim. E no caso normal, assim, a pessoa não tem nenhum histórico familiar, tem essas questões alimentares, qual é a orientação normal médica para o exame da colonoscopia? Atualmente tem se recomendado iniciar essa prevenção entre os 45 e os 50 anos. Tem alguma variação na literatura com relação a essa recomendação, países diferentes adotam estratégias diferentes, mas tem se preconizado esta faixa etária. Tradicionalmente se recomendava a partir dos 50 anos, porque é quando realmente a incidência aumenta de maneira exponencial, mas os estudos mais recentes têm mostrado uma tendência a casos de câncer em idade mais precoce. Então, tem se antecipado também um pouco essa recomendação. Nesse exame de imagem, é possível diagnosticar pólipos, que a princípio podem ser benignos e a longo prazo se tornarem malignos. Como se dá o exame e o que é visto no exame? Bom, então, falando sobre colonoscopia, né? A colonoscopia, Sim. Em realidade, é um exame endoscópico, né? É um exame em que é introduzido um aparelho através do ânus, percorrendo o intestino grosso, e que você identifica, então, a mucosa intestinal e verifica se ela tem alterações. Se a gente está falando desses exames preventivos, eletivos, em pessoas que não sentem sintomas, iniciando nessa idade entre 45 e 50 anos, a gente vai encontrar pólipos com uma certa frequência, tá? Pelo menos aí 20 a 25% dos exames de rastreamento vão ter algum pólipo. Tá? E esses pólipos, sim, eles têm a possibilidade de alguns deles crescerem, sofrerem novas mutações e se tornarem um câncer. Tá? Na maioria das vezes, esses pólipos vão ser pequenos, não vão ser lesões grandes e vão poder ser removidas no próprio exame. Então, o exame, ele permite fazer uma coisa que se chama de prevenção primária, né? Que não é simplesmente diagnosticar um tumor, mas, na verdade, identificar uma condição eventualmente pré-maligna e tratar antes que ela possa se tornar algo mais grave. E como é que é feita? É uma cauterização, uma retirada do pólipo? Como é que... Vai depender um pouco das características da lesão do pólipo, né? Nem todos os tumores iniciam por pólipos. A gente tem algumas lesões que são planas, também superficiais. Então, as técnicas mais utilizadas envolvem a remoção dos pólipos ou com pinças, se são pólipos realmente muito pequenos, ou com mais frequência com alças. Realmente é uma alça que você passa através do canal do aparelho, né? O canal do aparelho tem uns 2 milímetros, você passa essa alça, abre ela no intestino e você laça o pólipo, a base do pólipo. Aí, dependendo do tamanho, você vai fazer uma cauterização. Pólipos menores, de 6, 8 milímetros, você pode fazer só uma ressecção fria dessa lesão, porque não vai ter um sangramento profuso, né? Não há necessidade de cauterizar. Dependendo da parte do intestino também, se a parede do intestino é muito fina, até em algumas situações a gente não cauteriza para diminuir a chance de ter uma complicação, tá? Mas então, ou você vai retirar com pinça, mas aí são lesões aí de 3 milímetros, que a gente está falando, bem pequenas realmente, ou você vai utilizar alças, tá? Que podem ser utilizadas sem corrente elétrica, sem cauterização, ou quando são lesões maiores, utilizando o que se chama de alça diatérmica. Tá? E aí, claro, existem procedimentos mais complexos, né? Existem procedimentos em que você, por exemplo, tem uma técnica chamada de mucosectomia, em que você injeta uma substância para separar a mucosa das demais camadas do intestino, porque a gente está falando ainda não de tumores invasivos, né? A gente está falando de condições pré-malignas, iniciais. Então, essas lesões, em tese, precisam estar restritas à mucosa. Então, você eleva a mucosa e aí você faz uma remoção de uma área maior de mucosa, se for uma lesão um pouco maior, mas ainda passível de ressecção endoscópica. Sim. Este não é o único exame de detecção precoce do câncer coloretal. Sim, a gente possui outros exames, tá? A colonoscopia, digamos que é o exame que permite fazer o diagnóstico, porque você vai ter uma amostra para análise histopatológica, né? Que é o que vai acabar definindo o diagnóstico. Então, você precisa de uma biópsia. Tá? Então, para diagnóstico, vai fazer a coleta através da colonoscopia. Mas a gente tem outros exames que podem ser utilizados também no rastreamento,
não vão permitir fazer o diagnóstico, mas vão poder selecionar pacientes que estão em maior risco e com isso vão ter que complementar a sua avaliação, tá? Então, o mais comumente utilizado é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Existe mais de uma técnica hoje, né? Hoje tem sido utilizado o teste imunológico, que aí acaba sendo mais específico para a hemoglobina humana, em que é coletada uma amostra de fezes, enviada ao laboratório, e aí se identifica se há traços de sangue nas fezes ou não. Se houver traços de sangue, o paciente, né, vai ter que fazer a colonoscopia, ele não vai conseguir fugir disso, né? Mas se o exame vier normal, embora não possa lhe dar 100% de certeza que não tem nada, como a gente está falando de uma pessoa que não tem sintomas, assintomáticos, exame de rastreamento, de certa forma nos dá uma tranquilidade. E quais são os sintomas para quem tem que ficar em alerta assim, sobre alguma situação, perda de peso? O que pode ser um sinal de alerta mesmo para o paciente? Na maioria das vezes, esse tipo de neoplasia não costuma dar muitos sintomas nos estágios iniciais, por isso até tem se enfatizado essa questão da prevenção, tá? Sim. Mas são sintomas que podem estar associados. Sangramento nas fezes, né? Esse visível, diferente desse do exame. Do exame, Não, a pessoa vai lá, faz uma evacuação e quando vê sangue no vaso sanitário, vai fazer sua higiene, identifica resíduos de sangue. Então, sangramento nas fezes, mudança no hábito intestinal. Então, aquela pessoa que tinha mais dificuldade para evacuar, de repente começa a ter diarreia com frequência, tá? É um sinal de alerta. Sensação de que a evacuação é incompleta. Então, o paciente vai no banheiro, evacua, mas não sente que esvaziou a ampola retal. Aumento na frequência evacuatória, tá? Distensão do abdômen, dor abdominal incólica, tá? E perda de peso, como você comentou. Sim. E essas doenças intestinais, tipo Crohn, retocolite ulcerativa, elas são fatores que podem desencadear um câncer coloretal? Sim. Antigamente, até nas recomendações mais antigas, a gente costumava classificar os pacientes em baixo risco, risco intermediário e alto risco para câncer de intestino. Hoje isso caiu um pouco porque os exames de rastreamento se tornaram mais acessíveis, então não se faz mais esse tipo de classificação para indicar rastreamento. Mas, classicamente, os pacientes com doença inflamatória intestinal ficam nessa categoria intermediária. Então, eles não são pacientes de muito alto risco para câncer de intestino, mas eles estão numa categoria acima da população normal, tá? Isso se deve porque qualquer processo inflamatório crônico, ele por si só pode evoluir para o desenvolvimento de um câncer, né? Então, em especial, se o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, a qual não faz um tratamento adequado, ou não se consegue, na verdade, resolver essa questão, porque tem casos que são refratários ao tratamento, e isso acaba aumentando o risco de desenvolver câncer de intestino. Principalmente depois de um tempo de doença, tá? Não é imediatamente. Sim. A gente costuma, inclusive, a ter recomendações de acompanhamento desses pacientes depois de 7 a 8 anos de doença. Sim, e essas doenças também atingem jovens, né, crianças e adolescentes, e essas pessoas teriam antecipados os seus exames em virtude dessas inflamações recorrentes. Sim, não costuma ser tão frequente em crianças e adolescentes, tá? Mas são doenças mais do adulto jovem. Há casos, claro, né? Mas você vai começar a ter os picos de incidência a partir dos 20, 30 anos, né? Então elas é um pouquinho mais. Tem casos em crianças, mas não são tão frequentes em crianças, tá? Mas sim, porque se você pega dentro dessa perspectiva de 8 anos de evolução de doença, então você tem um paciente com retocolite, descobriu ali por volta dos 25 anos, 8 anos, por volta dos 33, ela já começa a entrar nessa faixa de risco. E a questão, por exemplo, se a pessoa está com uma crise aguda, assim, né, tá com sangramento, tá com todos os, digo, da retocolite ou da própria Crohn, é recomendado fazer no estágio esse da crise mesmo, a colonoscopia mesmo, sendo que o intestino está mais sensível? Na crise, muitas vezes é o momento que a gente vai fazer o diagnóstico da doença, né? Porque quando o paciente chega, mesmo sendo um paciente jovem, você vai precisar definir o que está acontecendo com ele. Então, assim, existe a técnica e você vai fazer exame na fase aguda, pelo menos a primeira vez que o paciente tem uma crise, para justamente identificar o que está acontecendo. É uma doença de Crohn, uma retocolite,
é outra causa, né? Sim. Você não sabe ainda o que está acontecendo. Então, se faz exame na crise para o diagnóstico inicial, tá? Depois, em geral, se fazem os exames de acompanhamento e se o paciente vem tendo episódios de piora da doença, de agravamento, você eventualmente faz novos exames em crise para ver se a extensão da doença mudou, para avaliar a resposta ao tratamento também, mas claro, não é uma frequência tão grande, né, são exames um pouco mais espaçados, mas na crise não são exames para prevenção de câncer, por exemplo. Né? Um paciente com uma doença inflamatória intestinal, ele vai ter esses exames feitos em crise, em que são para diagnóstico e avaliação de resultado de tratamento, ou para definir mudança de tratamento, mas que não são, em geral, bons exames para prevenção, para diagnóstico, a menos que tenha alguma coisa grosseira, e você depois vai ter os exames em que o paciente, mesmo estando com a doença bem tratada, né, sem sintomas, ele vai ter que fazer com uma certa regularidade para justamente avaliar isso, se houve o desenvolvimento de alguma lesão. Houve uma evolução na colonoscopia, eu não sei exatamente quando o exame começou a ser utilizado no Brasil, mas na maneira como ela é feita, na questão da sedação, muitas pessoas têm receio de fazer o exame. O que o senhor falaria assim, para tranquilizar os pacientes e dizer o quão importante é esse diagnóstico precoce? O exame em si, ele não costuma ser doloroso, porque ele costuma ser acompanhado de um anestesista, ou se não tem anestesista, o próprio médico que está fazendo o exame faz algum tipo de sedação. Tá? Mas o que assusta às vezes os pacientes é a necessidade da preparação intestinal, porque realmente é necessário seguir uma dieta antes e fazer uso de alguns medicamentos laxativos para realmente esvaziar o intestino. Uma colonoscopia com o intestino sujo acaba não tendo essa utilidade como exame de rastreamento. A gente até tem uma classificação quanto à qualidade da preparação intestinal para o exame, e se o exame atinge uma escala baixa nessa pontuação, ele não é considerado um exame satisfatório para fins de tratamento. Teria, inclusive, uma recomendação de repetir em até 3 meses, né? Então, talvez, assim, assusta um pouco as pessoas. Primeiro, assim, um mito de que vai ser doloroso, desconfortável, e isso acho que as pessoas podem perder esse medo, porque, em geral, os serviços sempre são acompanhados, né, ou de sedação feita pelo endoscopista, ou de uma sedação feita pelo anestesista, então tem uma boa qualidade de sedação. A preparação, ela acaba sendo um pouquinho mais desgastante, mas também a gente tem que olhar outra perspectiva. Se a pessoa tem um risco de câncer de intestino baixo, risco populacional, a rigor, a recomendação de exames vai ser de 10 em 10 anos, né? Então, é um momento que você tira para fazer esse exame, mas que não necessariamente vai ter que repetir logo em seguida. Alguns sintomas podem ser confundidos com outras doenças ou outros problemas que as pessoas têm, tipo hemorroidas, a pessoa tem sangramentos seguidos. Como é que se faz essa detecção, assim? Sim, então assim, os sintomas, esses que a gente conversou, de sinais de alerta, eles não são específicos. E na verdade, sim, você não vai ter como principal causa de sangramento câncer de intestino. A doença hemorroidária é muito mais frequente uma causa de sangramento anal do que câncer de intestino, fissura anal, fístulas. São doenças que vão poder, por exemplo, dar esse tipo de sintoma com uma frequência muito maior que o câncer de intestino. O grande problema é quando o paciente não tem muitos sintomas, só nota aquele sangramento e acredita piamente que isso é hemorroidas e está tudo resolvido. Então, o mais importante, talvez, é se você nota que tem algo diferente, faça uma primeira consulta para realmente se certificar que é isso que está acontecendo, né? Pelo menos estabelecer um diagnóstico. Sim. Tá? E depois de feito o diagnóstico, no caso de confirmação do câncer, quais são os tratamentos indicados? Isso vai depender um pouco daquela questão do estadiamento que a gente conversou. Então, e aí é de grau 1 a 5? Qual é 1 a 4. 1 a 4. Tá. Então, dependendo do estadiamento, a gente vai ter diferentes tipos de tratamento. Então, esse é um dos fatores. E um segundo fator é a localização também da lesão, porque existe uma mudança de tratamento quando a gente fala em reto, que é uma parte do intestino grosso, a parte final, e quando a gente está falando cólon, que é a parte proximal do intestino grosso. Tá?
Então, na maior parte dos casos, nos estágios iniciais, a primeira etapa do tratamento vai ser cirúrgica. Vai se remover uma parte do intestino que tem essa lesão e, na maioria das vezes, vai se conseguir fazer a reconstrução, né? O intestino é um tubo, então você retira uma parte, você tem que fazer uma anastomose, emendar uma parte do intestino na outra para a continuidade do trânsito intestinal, tá? Sim. Então, isso nos estágios iniciais, principalmente para cólon, né? Em estágios mais avançados, vai se pesar se o primeiro tratamento vai ser cirúrgico ou se eventualmente se inicia com quimioterapia antes de cirurgia, tá? Quando a gente está falando em reto, aí é um pouco mais complexo, porque no reto a gente também tem a opção da radioterapia. Então, claro, a partir do estadiamento, da avaliação, vai se conversar com o paciente, vai se explicar quais são as alternativas terapêuticas. Para reto, como são lesões muito próximas do ânus, às vezes a gente tem aquele risco de ter que ficar com uma colostomia, né? Eventualmente você não tem a possibilidade de fazer a reconstrução do intestino. E aí vai se conversar sobre a possibilidade também de associar radioquimioterapia ou antes da cirurgia ou como tratamento definitivo em casos muito selecionados, tá? Mas aí, claro, com um conjunto de informações. Então, de tratamento a gente tem cirurgia e quimioterapia para o cólon e cirurgia, quimioterapia e radioterapia para o reto. A escolha depende muito do estadiamento. Sim. Tá? A questão do exame aquele de sangue para detecção de sangue nas fezes, ele seria uma alternativa para baratear o custo, no caso do SUS, ou é uma alternativa antes da colonoscopia? Sim, na verdade, como muitos países acabam encarando essa questão. A colonoscopia, ela evidentemente que é um exame que tem um custo maior e que muitas vezes ela não está amplamente acessível no sistema público. Então, uma alternativa que a gente tem é essa, é oferecer a pesquisa de sangue oculto, que é um exame de um custo baixo, tá? E que você consegue oferecer para toda a população. Sim. E aí oferece isto como um exame de triagem para quem vai fazer colonoscopia. A gente está falando de pacientes assintomáticos, né? Hoje a gente chega a ter algumas situações em que no SUS o tempo para conseguir uma colonoscopia chega a 2 anos para pacientes com sintomas. Então, se a gente tem esse intervalo de 2 anos numa pessoa que tem sangramento, ela não está fazendo uma prevenção, ela está tentando descobrir o que está acontecendo. Você não consegue pensar nessa estratégia de oferecer para toda a população do SUS. O problema é que a maioria da população não tem plano de saúde, então fica nessa espera. Sim, realmente, acaba tendo essa questão. É um exame que ele é muito importante, mas a gente acaba tendo um pouco acesso ainda. Sim. Agora a gente vai também querer falar um pouco sobre outras questões que acometem o intestino, e uma delas, em função agora de ser também o mês da mulher, é a endometriose intestinal, que atinge algumas mulheres, que causa infertilidade e que também, raramente, mas pode atingir o intestino. Como é que é feito o diagnóstico da endometriose quando ela chega ao intestino e de que maneira a mulher pode buscar solução para esse problema? Então, a endometriose intestinal, ela acaba sendo diagnosticada em geral quando a paciente que sabe que tem um diagnóstico de endometriose, ou mesmo que não saiba, começa a ter sintomas associados ao período menstrual de dor para evacuar, mudança na frequência da evacuação, constipação, diarreia durante o período menstrual, né? E muito raramente sangramento nas fezes durante o período menstrual. E aí ela começa a fazer uma investigação e, em geral, a endometriose intestinal a gente vai conseguir visualizar, identificar ela, né, indícios dela, num exame de ressonância magnética, né? A colonoscopia ela faz até parte dessa investigação da endometriose intestinal, mas por característica dessa doença, que ela não se inicia na mucosa do intestino, ela inicia por fora do intestino, ela precisa penetrar a parede, vão ser poucos os casos de endometriose intestinal em que efetivamente você vai encontrar algo de alterado numa colonoscopia. Então, para a endometriose intestinal, na verdade, em geral, você vai identificar isso numa ressonância da pelve.
Mas acontecem aderências dos órgãos? O que a endometriose acaba ocasionando nessa região do corpo? A endometriose, ela pode sim acabar provocando aderências. Na verdade, na endometriose você vai ter o endométrio, né, o tecido endometrial, que é daquela camada mais interna do útero, dentro da cavidade abdominal. Certo? Ele sai, então, de... Isso, acaba passando, tem mais uma teoria, mas pela própria permeabilidade das tubas uterinas, durante, né, o fluxo menstrual, você pode ter uma menstruação retrógrada, você pode também ter eliminação, né, do tecido endometrial, não só através do fluxo menstrual, né, através da vagina, mas através das tubas para dentro da cavidade peritoneal. E em algumas mulheres, em vez disso ser absorvido, isso vai acabar se implantando e sofrendo o efeito dos hormônios e acabar crescendo. E aí isso pode penetrar os órgãos, assim como pode promover aderências pela inflamação que isso provoca, porque isso acaba gerando uma resposta imunológica no nosso organismo. Então, pela inflamação originada desse tecido endometrial que não deveria estar ali, né, isso pode desencadear aderências entre as tubas e os ovários, entre o ovário e o útero, entre o intestino e o útero, pode penetrar através do septo reto vaginal. Então, são várias possibilidades. Sim. A questão hormonal, ela que comentaste agora sobre a endometriose, ela pode, por exemplo, se a mulher teve que fazer uso de hormônios, reposição hormonal, fez tratamento para engravidar, aumentam os riscos de câncer coloretal? Não, em princípio não. São outros cânceres que são... Isso, não existe uma associação entre a reposição de estrógeno, terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcional oral, com câncer de intestino, tá? A gente não tem essa relação. E qual é a preponderância entre homens e mulheres do câncer, no caso? De intestino? De intestino. A preponderância é muito similar entre homens e mulheres. Dependendo da população estudada, tá? A gente pode ter uma incidência até 25% maior nos homens. Tá? Mas isso, como ele disse, varia um pouco de população de país para país, mas com uma tendência a ser um pouco maior nos homens. Existe também uma diferença na distribuição do câncer de intestino entre homens e mulheres. Tá? Então, nos homens, a gente tem uma preponderância dos tumores do lado esquerdo do intestino. Então, no reto, sigmoide, mais frequente nos homens. Um pouco. Sim. Nas mulheres, existe uma maior frequência dos tumores do lado direito do intestino. Tá? Essas diferenças hoje, elas não trazem nenhuma recomendação nas estratégias de prevenção. Você não examina os homens em idade mais precoce, porque tem uma incidência um pouquinho maior, né, discreta, mas permitem só uma observação. A gente acabou não comentando aqui, mas em alguns lugares, por exemplo, se faz pesquisa de sangue oculto e a sigmoidoscopia, a retosigmoidoscopia, que seria um exame um pouquinho menor que a colonoscopia, não avaliaria todo o intestino grosso. Quando a gente está falando de mulheres, a retosigmoidoscopia não é uma boa estratégia, porque como você tem uma incidência um pouco maior do lado direito, você precisa efetivamente de uma colonoscopia completa, se for adotar, né, uma estratégia de prevenção com exames endoscópicos. Mas existe alguma motivação para migrar mais para um lado, para o outro? Tem alguma coisa a ver com a disposição do corpo, dos órgãos? Alguma coisa, não se tem ainda um entendimento porque você tem isso, né? Esse é um dado epidemiológico, mas não propriamente um dado concreto do ponto de vista o que existe exatamente na mulher para isso ali acontecer. E essa leve diferença para mais, no caso dos homens, seria por acumularem mais fatores de risco em relação a, daqui a pouco, alimentação, consumo de álcool, consumo de serem tabagistas? Não, quando a gente tem esses estudos que aumentam um pouquinho isso já é tentando excluir isso, né? Esses fatores. Em geral, os estudos, quando eles mostram isso, é feita uma técnica chamada de regressão multivariável, né? Que é justamente para você tentar pesar todos esses fatores quando você tabula esses dados, né?
Agora, dizem que o intestino é o segundo cérebro, que tem neurônios e que tem ligação, claro, com o nosso sistema nervoso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas curiosidades, assim, sobre a importância do intestino, que às vezes as pessoas não dão a relevância que deveria ser dada, e como isso vai interferir na saúde e na qualidade de vida dos pacientes e da população em geral. Sim, então assim, o intestino ele é considerado segundo cérebro porque ele tem um rico sistema nervoso, né, que é o sistema nervoso entérico, que acaba tendo uma comunicação direta com o sistema nervoso central através de um nervo, né, tem o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso entérico e sistema nervoso central. E a gente tem uma inervação, que é o nervo vago, que faz essa união desses sistemas, né. O intestino produz 90% da nossa serotonina. Tá? Mas, em geral, a serotonina que é produzida no intestino, ela não vai entrar no cérebro. Existe a barreira hematoencefálica que impede isso, né? Mas, então, os nossos estados de ansiedade, por exemplo, justamente por essa rica comunicação que existe, podem alterar o funcionamento intestinal, assim como algumas condições de doença também acabam tendo diferenças no nosso estado de humor, né, relacionado ao intestino. O estado de ansiedade também acaba tendo uma liberação de cortisol, isso vai ter também uma ação direta sobre o intestino, então isso são fatores que acabam tendo essa inter-relação. E quais são as doenças mais comuns do intestino? Nós estamos falando de câncer, mas existem muitas outras que acometem a população. Como o senhor elencaria assim, as que mais incomodam e que devem ser cuidadas pelos pacientes e pela população? A gente tem assim, o mais comum mesmo são os distúrbios funcionais, né? A gente tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que se estima que 10% da população tenha, que justamente tem essa íntima relação com o funcionamento intestinal, o estado de humor, tá? Em que você não vai ter uma alteração estrutural, orgânica no intestino, mas justamente essa percepção de desconforto abdominal, distensão, dificuldade de evacuar. Então, essas são, assim, o que tem de mais comum, né? Então, a síndrome do intestino irritável, a gente vai ter também o desenvolvimento de divertículos, a diverticulose, que não necessariamente vai ser uma doença em todas as pessoas, né? Mas ao longo da vida, 50% das pessoas vão desenvolver divertículos, tá? Uma parcela pequena desses 50%, então de 4 a 7%, vão desenvolver diverticulite aguda ou alguma outra complicação. E o que é no que consiste a diverticulite? A diverticulite é quando os divertículos estão inflamados, então aí já é doença mesmo, né? Mas o que é mais comum que a gente identificar os divertículos, né, são pontos de fraqueza na parede do intestino, tá? Então, o intestino ele recebe uma irrigação sanguínea, certo? E essa irrigação sanguínea, ela vem por fora do intestino, mas ela precisa penetrar a parede intestinal. No local onde ocorre a penetração dos pequenos vasos, são vasos microscópicos, não são vasos calibrosos, né? Com o passar dos anos, pode ocorrer uma degeneração ali daquela parte da parede e se cria uma abertura ali, onde acaba ocorrendo a formação de uma saculação. É como tipo uma hérnia? Não seria bem uma hérnia, mas você tem a parede do intestino e se forma uma bolsinha no local onde entra o vaso sanguíneo. Em vez da mucosa ficar... Ela continua, claro, sendo a camada mais interna, mas você perde a camada muscular. Então, você fica só com a mucosa e praticamente a camada serosa ali. Então, é um local mais frágil ali na parede intestinal. Tá? São bolsinhas que vão se formando no local onde entram os vasos sanguíneos. Sim. Tá. Agora, uma questão que atinge mais crianças, e especialmente em idade escolar, assim, de educação infantil, que brincam em pátios e estão com areia, as questões das verminoses, assim, quais são os cuidados que as pessoas devem ter e se isso pode afetar o intestino também das crianças e também dos adultos, dependendo dos alimentos, comidas cruas, como comida japonesa. Os cuidados mais importantes, assim, no que tem essa questão das verminoses, é a higiene das mãos, né? Então, não há nenhum problema das crianças brincarem na areia, até isso é uma das coisas fundamentais para o desenvolvimento do nosso sistema imune. A gente sabe, por exemplo, que em países desenvolvidos,
existe uma incidência maior de doença de Crohn, de retocolite, e uma das questões que se elenca é justamente uma menor exposição a agentes externos, né? Então, acaba que justamente não ter esse contato Sim. com a areia e esse estímulo ao sistema imune acaba tornando o sistema imune dessas pessoas mais intolerante, Reativo, no futuro, assim. mais reativo, tá? Então não há nenhum problema quanto a isso, mas na hora da alimentação é fundamental a higiene das mãos, a lavagem adequada dos alimentos, tá? Essas são as medidas preventivas universais, tá? Os alimentos crus têm que ter, assim, cuidado com a procedência. É difícil que um alimento cru, como está cheio de comida japonesa, você não vai pegar um parasita intestinal, em princípio, por causa disso. Sim. Mas se a maneira como foi conservado o alimento não foi adequada, aí a gente começa a ter uma outra questão, que são as infecções bacterianas, né? As gastroenterites, Sim. que acabam sendo mais frequentes no período do verão, até por conta disso, né? Do armazenamento não tão adequado do alimento, e aí proliferação de bactérias rapidamente, com calor, né? E essas situações. Agora, uma outra questão, a gente está falando de crianças, né, sobre a questão da amamentação com leite materno e as doenças intestinais. Tem alguma conexão, assim, tem alguma relação? As crianças que consumiram leite materno estão mais protegidas no caso de algumas doenças intestinais? Sim, em geral sim, né? Porque acaba... Eu digo assim, até em relação a essas inflamatórias, como sim, Crohn e retocolite ulcerativa. Acaba sendo, né, algo que pode contribuir para a proteção, né? Até pela questão do próprio, logo no início, né, da amamentação, da questão da imunidade, de liberação de imunglobulinas da mãe, né, para a criança, acaba sendo um fator que contribui, né? Até o parto vaginal também tem uma relação a isso, né? O parto vaginal, ele acaba contribuindo para a colonização do intestino, e isso acaba sendo um fator protetor também. E existem uns tratamentos, não diria alternativos, mas assim, para quem é leigo, bastante diferentes, que é o uso de fezes de outros pacientes para a questão intestinal, de até emagrecimento e outras questões assim. Como é que funciona essas novas alternativas? Como é que funcionam? O transplante fecal, então, que é esse tipo de situação, é algo um pouco mais complexo, no sentido que existe uma preparação para isso, mas acaba que em alguns casos é uma alternativa para tratamento de algumas doenças, tá? Onde o local onde está mais estabelecido o uso de transplante fecal seria em casos refratários de colite pseudomembranosa, que é uma infecção que é causada por uma bactéria chamada de Clostridium, tá? E essa bactéria, ela muitas vezes se desenvolve, né, essa infecção em pacientes graves que fizeram uso de vários antibióticos. Então, na verdade, é uma infecção que na maior parte dos casos é decorrente como uma complicação do tratamento de outras doenças, tá? Sim. E em que, em alguns casos refratários, isso acaba sendo uma alternativa, né? Então, existe uma necessidade de fazer uma preparação dessas fezes e tudo mais, e aí uma alternativa de administração, que vai ser ou através de uma colonoscopia, que você vai lá no seco e vai administrar isso, ou então você vai passar uma sonda até o intestino, uma sonda nasoentérica, e vai administrar por ali. Isso em casos que probióticos não solucionam. São em casos refratários, não é propriamente algo do dia a dia, né? Sim, são raros. São menos frequentes, até porque não são todos os hospitais que estão preparados para isso. O senhor comentou sobre a questão do uso de antibióticos e os reflexos, né? O uso em demasia no intestino. Para as pessoas que precisam utilizar, né? Às vezes mais de um concomitantemente. A alternativa é o uso de probióticos para regular a flora intestinal? É uma possibilidade, tá? Existe a literatura, ela ainda é um pouco escassa quanto a isso. A gente tem um entusiasmo com relação ao uso de probióticos, mas a gente ainda tem uma lacuna na literatura mostrando que isso realmente tenha
um impacto decisivo, tá? Mas sim, se você tem tratamentos com antibióticos prolongados, o uso de probióticos pode ser uma alternativa para você tentar recompor esta flora intestinal, certo? Tem que só, claro, ter um cuidado, né? Primeiro, em geral, assim, o tratamento com antibiótico ele precisa ser feito realmente com algum acompanhamento médico, que acaba sendo mais deletério esse uso indiscriminado. Você tem sobrou de um tratamento, aqui no Brasil a gente acaba não tendo a dispensação da medicação de maneira fracionada, então o médico às vezes prescreve 7 dias e o paciente recebe tratamento para 10, e aí ficam aqueles comprimidos sobrando, e aí, bom, agora eu estou com uma dor de garganta, vai antibiótico, estou machucadinho na pele, vai antibiótico, né? Então esse uso indiscriminado acaba não sendo adequado, né? E a questão dos probióticos só tem que avaliar, claro, que nos casos mais complicados, se o paciente tem uma imunossupressão, às vezes o probiótico não é uma alternativa interessante. Então sempre tem que passar por avaliação, não vai na farmácia, compra, depois de ter feito uso de muitos dos probióticos, eles acabam não necessitando de receita médica, né, para serem utilizados, tá? Acaba entrando quase que na categoria dos fitoterápicos também. Então as pessoas podem utilizar. Elas eventualmente podem utilizar, mas só tem que ver exatamente que benefício isso vai trazer, né? E, claro, é completamente diferente de uma situação hospitalar e algo ambulatorial. No início do programa nós falamos sobre a questão dos fatores de risco para o câncer coloretal e um deles era a questão do cálcio, a falta de cálcio. Por que o cálcio interfere pode aumentar o risco? Falta de, né? Não é que seria falta de, seria uma dieta pobre em cálcio, tá? Não que você tenha uma dosagem de cálcio baixa no sangue ou algo nesse sentido, né? Na verdade, o que se sabe não é propriamente a reposição de cálcio, mas a gente sabe que os alimentos ricos em cálcio, por algum motivo, eles acabam sendo fatores protetores. Então, aí entra leite e derivados, tá? Mas não necessariamente reposição. Por exemplo, se você fizer reposição de cálcio, não necessariamente isso vai ser um fator protetor. Sim. E no caso do café, ele pode ser um alimento irritante para o intestino e causar algum malefício? Sempre há controvérsias, ovo, café, se é um alimento bom ou mal, né? Cada época surgem novas pesquisas, mas no caso específico do intestino, o café tem implicações? O café não tem implicação no sentido de alguma doença específica do intestino, tá? Não é um fator de risco, nem é provavelmente um fator protetor. O café, ele acaba sendo um estimulante, em geral, do funcionamento intestinal por conta da cafeína, tá? Então, nesse sentido, sim, mas ele não tem uma implicação maior. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Dr. Tiago. Ampliamos o leque de assuntos, mas eu acho que é um tema bem interessante que a população, às vezes, fica curiosa em relação a algumas questões que passam batido no dia a dia. Eu agradeço a sua participação, tenho certeza que nós voltaremos a conversar mais sobre o intestino e as doenças que acometem esse órgão tão importante. Encerramos por aqui a entrevista com o cirurgião geral e coloproctologista Tiago de Davi e Silva. Ele alertou a população sobre a importância do diagnóstico precoce nos casos de câncer coloretal. O programa será reprisado na programação da TV Câmara, NH, canal 16 da Claro, e também pode ser acessado pelo YouTube. Um abraço a todos e até o próximo Vitalidade.